parte dos maiores casos de suicídio no mundo. Então, se para uma pessoa em si já é ruim, imagina para uma instituição sem fins lucrativos. E a gente não quer assustar, não quero de forma alguma assustar vocês com isso. Vocês vão conseguir superar esse desafio que está vindo aí. Certamente, se vocês foram escolhidos para o cargo, é porque os mestres conselheiros de seus capítulos, presidentes dos conselhos consultivos, demais membros, confiam em vocês para essa função. E uma prova de que eles estão certos é a presença dos senhores aqui hoje. Né? Do mais, também agradecer ao irmão Felipe Viana, que está aí me ajudando a presidir. Hoje, os irmãos Whitney Gomes e Edmilson Torres, nossos mestres conselheiros estaduais, não puderam se fazer presentes, estão em aula neste momento, mas eu aqui, Gustavo Guimarães, estou fazendo, tentando suprir essa falta que eles estão fazendo no dia de hoje. Espero que vocês gostem da apresentação de tio Rômulo, é um cara sensacional, peste mestre conselheiro estadual da Bahia, nosso grande tesoureiro estadual. E certamente vocês aprenderão muitas coisas boas, não só para a gestão de tesoureiros, mas também para a sua vida pessoal. Felipe, você pode estar transmitindo a tela, por favor? Não sei se o Rômulo já enviou para você, mas qualquer coisa ele me envia. Não. Eu me envia e eu passo para ele. Tio Rômulo, se você quiser fazer uso das palavras, pode ficar à vontade. Peraí que eu sou meio retardado, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Deixa eu enviar esse negócio aqui que o Whitney mandou para você, e aí eu já te mando agora. Aqui, tesouraria, capturar, slide. Pronto, show. Foi. Bom, pessoal, enquanto estão programando ali, preparando para lançar o slide para vocês, vai ser uma conversa bem de boa, bem dinâmica, bem rapidinha. Assim, o slide está muito bem feito. A gente vai ter um momentozinho de dúvidas para tratar as dúvidas pertinentes de vocês. Eu costumo brincar assim, ó, que tesouraria, principalmente capitular, ela é muito simples. A gente aprende as 4 operações na escola lá, mas vocês vão usar basicamente adição e subtração. Vocês fazendo uma planilha certinha, olhando, respondendo os questionários aí, os formulários, não tem erro. Um bom tesoureiro, por mais que a gente saiba que tem a tesouraria, ela tem um auxílio direto da secretaria, né? Ele vê, olha direitinho ali os metais, tudo certinho, mas a secretaria também ajuda nos apontamentos. Mas nunca deixem para fazer nada depois, certo? Coisa básica. Pegar nota, olhar, a gente vai entrar nos pormenores de algumas coisinhas aqui, e lembrar, assim, que a gente brinca. Tá apertado, nada melhor do que planejar seus gastos do que ir para o jogo do Tigrinho, porque senão você vai ficar mais endividado do que vai resolver seus problemas, beleza? Então, vamos lá. Botaram a foto desse rapaz bonito aí no slide, né? Esse é Romulo Almeida Bonfim, gente boa. Grande tesoureiro estadual. Pode passar, meu brother. Vou passar. Bom, ó, vocês estão vendo aí, atualmente eu estou como grande tesoureiro estadual da Bahia, né? Trabalhei com o tio Amauri como grande tesoureiro estadual adjunto. Fui gerente administrativo do Banco Bradesco. Trabalhei nesse setor quase 10 anos como gerente administrativo do Bradesco. O que seria um gerente administrativo? É o cara que mexe diretamente com a tesouraria do banco. Né? Então, durante 12 anos, 10 anos, eu trabalhei diretamente com a tesouraria de 3 agências bancárias, né, pelas quais eu passei. Sou pós-graduado em docência do ensino superior na Unopar e sou formado em administração, né, bacharel em administração. Fui peste mestre conselheiro estadual da Bahia, peste mestre conselheiro estadual da Bahia, sou ex-presidente da Alumni Bahia e outras coisinhas mais aí, que depois a gente faz um kiwi da vida, né? Não precisa ficar lembrando disso aí, não. Então, vamos lá, vamos passando para a gente aí entender. Bom, esse aqui é o nosso cronograma. Vocês estão vendo aí o sumário, né, do programa aqui. Sobre o cargo, a importância para o capítulo, a missão, né, segundo o ritual e segundo as noções administrativas do SCDB. Como você, tesoureiro, deve se organizar. O que é o tesoureiro de ouro. E o mais interessante, que eu acredito que todos vocês devem se perder aí, é sobre o envio das atividades. O legal é que se você mata as atividades antes, na minha época não tinha essa coisa linda que é o programa, né, peste mais conselheiro por serviço meritório, não tinha esse dinamismo que vocês têm hoje, de tudo isso, tesoureiro de ouro, secretário de ouro, de enviar as atividades, de usar o SysDM, né, como uma plataforma sensacional que ela se tornou. Então, o básico é, como dizia Shell nos treinamentos no conclave, né, faça, porque feito é melhor do que não feito. Depois de feito, se você fez com tempo hábil, você pode voltar e corrigir, porque bem feito é melhor do que feito, certo? Você tem tempo para corrigir, não deixa nunca para enviar as atividades de última hora,
porque senão você pode se prejudicar. Então, vamos lá. O cargo de tesoureiro. O que é uma tesouraria? Tem a definição para a gente aí, pode dar um avante. Ah, não tem não, né? Então, vamos ler aqui a definição de tesoureiro. O que é uma tesouraria? A definição de tesouraria é um setor de uma empresa responsável por gerir a entrada e saída de recursos financeiros, mantendo a organização dos gastos e dos rendimentos. A tesouraria é uma parte vital do setor financeiro de uma empresa, garantindo que o dinheiro entre e sai de forma eficiente. O que é que a gente pode ver como isso? É basicamente o que vocês sabem. Tesoureiro, ele é o representante do capítulo ou de qualquer organização filantrópica, não filantrópica, uma organização não governamental, uma organização governamental, que é o cara que vai cuidar das finanças. Por que é interessante e por que se tem um tesoureiro? A gente tem um capítulo, demolei, no mínimo ali 20 e poucos cargos, quer dizer, no máximo, né, 20 e tantos cargos, no mínimo quando vocês trabalham ali com 15, só que o dinheiro vai ficar para qualquer um mexer. Como é que vai ser isso? O mestre conselheiro já tem várias atribuições. Ele vai tomar conta das finanças do capítulo também? Não. O tesoureiro é esse irmão que é eleito até ali de 6 meses a 1 ano, para tomar conta da tesouraria, gerir o dinheiro proveniente das mensalidades, gerir o dinheiro das doações, dos trabalhos sociais, e fazendo isso com o máximo de transparência possível, né? O máximo de transparência que deve ter, porque o dinheiro não é seu, né? O dinheiro é de todos os irmãos, sendo independente, né, da natureza, né, de como que ele foi adquirido, né, se foi por ação social ou por doação. Próximo. Qual a sua importância para um capítulo? A gente brinca, né, que o mestre conselheiro, muitos capítulos já vi falar isso, que não é o cérebro do capítulo, que dizem que o mestre conselheiro ele é o coração, que ele bombia ali, né, o sangue do capítulo, que seriam os ativos humanos, né, que são todos os cargos, os demolizativos, os iniciáticos e os demais. Eu diria que o tesoureiro, ele é uma tesouraria, né, bem estruturada, ela também é o coração do capítulo. Porque, como o Guga falou ali no início, Guga, eu chamei de Guga, Guga falou ali no começo, quando a pessoa tem problemas financeiros, até organizações, isso desencadeia uma série de outros problemas. Às vezes, se você tem uma gripe, você consegue dormir, mas se o cara está endividado e ele não sabe como é que ele vai botar comida no dia seguinte em casa, como é que ele vai fazer para pagar as contas, né? Garantir o sustento de sua família, isso muitas vezes causa sinistros pesados, né? Suicídio, dentre outras patologias. Então, o tesoureiro, ele também faz parte desse coração, ele ali é a corrente sanguínea, né, do capítulo. Se uma tesouraria de um capítulo, ela flui bem, o capítulo ele não tem que se preocupar, por exemplo, com o pagamento da regularidade no final do ano, que eu acho que é o maior calo no sapato de todos os capítulos. Algumas lojas vão lá e, por acreditarem que os capítulos são serviços indispensáveis e é o maior trabalho de filantropia que uma loja maçônica pode patrocinar hoje, ela vai lá e paga a anuidade desse capítulo. Mas tem casos de lojas menores que não dispõem de uma quantidade de R$ 2.000 no final do ano para pagar uma regularidade de um capítulo e incentiva os capítulos a trabalhar. Então, se o capítulo não recolhe sua mensalidade, se não tem mensalidade, não faz um evento de arrecadação de fundos para ter esse dinheiro, a regularidade, que seria uma premissa básica, ela passa a ser um problema para o capítulo. Então, se você não paga a regularidade, você não vai ter dinheiro para investir numa ação social, você não vai ter dinheiro para fazer uma filantropia, você não vai ter dinheiro para investir no lazer de vocês não vão ter dinheiro para, por exemplo, aportar um ônibus para ir para o Cambodja, para diminuir o gasto de vocês com a ida para o Congresso Estadual. Então, a importância da tesouraria para o capítulo é como se fosse o seu sistema sanguíneo ali, né, ajudando com o coração bombeando e levando a tranquilidade para todas as partes, né, dos membros, né, por assim dizer mesmo. Podemos avançar. E aí que vamos ver que todo mundo foi instalado bonitinho, né? Espero. E vocês atentaram ao que a cerimônia de instalação falou para vocês quando vocês foram escolhidos como tesoureiro? Pode avançar aí, meu querido. O oficial instalador, ele disse: irmão fulano, você foi eleito para administrar as finanças deste capítulo. E eu recomendo
a mais rígida fidelidade no exercício dessa importante função. Com propriedade, eu lhe peço que tenha bastante cuidado para que este capítulo possa, a qualquer tempo, conhecer a sua situação financeira. O que é interessante, ó, você vê que ele bota ali, a qualquer tempo, conhecer a sua situação financeira em negrito. Por que isso é importante, pessoal? Você está gerindo o dinheiro de terceiros e o dinheiro da sua organização. Se você não tem um tratamento transparente para com esse dinheiro, bora dizer assim que até o porquê que se pede que o tesoureiro ele tenha pelo menos ali 16 anos, né? Para frente, para ter aquela sabedoria de gerir o numerário do capítulo. Eu passei a tesouraria para o irmão, não verifiquei que esse irmão Demolei, ele tem um pequeno desvio de caráter, e aí esse rapaz foi lá e desviou o recurso. Ele falou, não, tá lá, só vão querer saber a prestação de conta no final da gestão, eu vou usar esse dinheiro. E usa porque seja o que for. Ou então, às vezes, o rapaz não tem um desvio de caráter, mas a família está passando por uma dificuldade financeira, o Conselho Consultivo, junto com os outros membros, né, que compõem a Comissão de Finanças e a Comissão Orçamentária do capítulo, não cobram uma prestação de conta periódica. Ele vai lá e pega esse dinheiro, empresta para o pai, para o tio, para o irmão, para a namorada, paga uma mensalidade da faculdade. E aí, quando o capítulo pede essa prestação de conta, ele começa a enrolar porque esse dinheiro não está lá. Como é que ele vai entregar esse dinheiro? Então, é muito importante, pessoal, vocês se atentarem que o dinheiro do capítulo não é de vocês, e em hipótese nenhuma, você deve emprestar esse dinheiro, pegar esse dinheiro emprestado. Na administração, a gente estuda um conceito que se chama princípio da entidade. O que seria esse princípio da entidade? É você entender que a tesouraria ela é uma entidade além de você. Esse dinheiro é da empresa. Então, você é dono de um comércio, por exemplo, e você vai comprar um Guaraná na sua empresa. Você paga da sua finança pessoal para a empresa. Mesma coisa, você não pode usar o dinheiro da tesouraria do capítulo, por exemplo, para pagar a sua regularidade, para depois você pagar a regularidade para o capítulo. A entidade, ela é uma, você, como pessoa física, ela é outra. Então, você nunca mistura suas finanças com o capítulo e nem as finanças do capítulo com as suas, certo? Podemos avançar? Até aí tá tudo tranquilo, né, galera? Quiser alguém, levanta a mãozinha. Na hora das perguntas, eu vou querer que vocês Tô de olho aqui, tio. O dom da fala. Oi? Eu tô de olho aqui. Se alguém precisar fazer Pronto. alguma pergunta, levantar a mão, avisa o senhor. Na hora eu vou querer que vocês falem, viu? Eu não gosto de demoler caladão, não. Vamos lá, ó. De acordo com o artigo 182, são deveres e atribuições do tesoureiro. Primeiro, realizar a arrecadação de valores devidos ao capítulo, Grande Conselho Estadual, Distrital ou Supremo Conselho, e promover as devidas destinações. Eu vou comentar tópico por tópico de maneira bem breve, né? Você bota aqui, ó, realizar a arrecadação de valores devidos ao capítulo. Que pode ser isso. Se o seu capítulo trabalha com mensalidade, você, como tesoureiro, vai arrecadar as mensalidades. Uma dica pessoal que eu dou para vocês: tesoureiro tem que ser chato. Você pode ser o cara da resenha, mas tesoureiro tem que ser chato. Eu fui tesoureiro de loja já 2 vezes e tem que cobrar mesmo, velho. Se trabalha com mensalidade, cobre. Se não tem mensalidade, é uma atribuição a menos. Mas é você que vai arrecadar as taxas de iniciação, é você que vai arrecadar as taxas de iniciação ao grau Demolei. Final do ano, meu capítulo rateia a regularização entre os irmãos. Então, é você que vai ajudar o mestre conselheiro a cobrar esses irmãos para que possa receber esse dinheiro para que no dia 15 de dezembro, preferencialmente, como o nosso grande conselho trabalha assim, que no dia 15 de dezembro vocês paguem a anuidade do ano seguinte, certo? Manter atualizado o controle financeiro do capítulo em livro próprio, guardando de maneira adequada todos os documentos relacionados às receitas e despesas. Recebi dívida de quase 1 ano já. Mano. É complicado. Se você não cobrar, a galera deixa passar mesmo. Ainda mais às vezes que mensalidade de capítulo é irrisório, né? É tipo assim, R$10. É muito interessante isso aqui, porque a gente esbarra na tecnologia, né? Me perguntaram mais cedo ali se era melhor na minha época ou melhor agora. Hoje, quase nunca a gente vai ver livro físico de tesouraria. A gente vai ver planilha de Excel, os próprios relatórios que vocês enviam, né, na campanha. O que deve ser feito você não imprimiu e o pessoal autorizou você usar a assinatura digital do consultor, do presidente do Conselho Consultivo para validar esses relatórios,
é que os capítulos hoje têm um drive, né? Usa aí a tecnologia a favor de vocês. Esses drives sejam editáveis, né? Para que o pessoal possa lá acrescentar toda a gestão, os dados todos certinho. Tem loja, tem conselho consultivo que vai ser mais cri-cri, que vai exigir o livro físico certinho. Então, você vai ter que aprender a usar ali um fluxo de caixa básico, entradas e saídas. Esse lance aqui, ó, documentos relacionados às receitas e despesas, ele é muito importante, porque já peguei situação de, por exemplo, esse conselheiro regional, acho que ele está até aí, ele vai rir, ele vai lembrar e vai rir, de vir falar assim, tio, e o reembolso com o grande conselho? Como é que faz para pegar? Eu fui para uma convocação em tal lugar e a gente rachou a gasolina. E eu perguntei, pô, brother, beleza, você pegou a nota do seu abastecimento, você foi lá na bomba, você pediu para abastecer a sua parte separado? Ixi, não, passei a grana pro brother lá e não peguei não. Falei, então não tem como te ressarcir. Mesma coisa a tesouraria do capítulo. Se um irmão foi lá e comprou... o Vitor José botou a carinha ali. Se você pegou e um irmão, vocês vão fazer uma feijoada, e aí o irmão foi lá e comprou 100 marmitas de isopor, mas ele não pegou a nota. Eu falei, brother, ou você providencia a nota, eu não posso te ressarcir. Por quê, gente? Primeiro caso, é a prestação de conta legal, básica, para você mostrar para os irmãos que foi gastado R$ 58,67 em compra de escopo para a confecção da feijoada. Ou então, vai que esse brother age de má fé e fala, não, velho, eu gastei R$ 100. Como é que você vai comprovar isso? Recibo simples? Esse cara estiver cobrando o dobro. Acontece. A gente sempre tem que confiar desconfiando. A gente parte do princípio que na ordem de Molay a gente não tem irmão mau caráter. Nós somos irmãos, a gente tá junto. Mas você, mano, tá mexendo com as finanças do capítulo, então você tem que partir do princípio que você tem que confiar desconfiando. Porque dinheiro é um negócio muito complicado. Eu, na minha vivência pessoal de maçom, de presidente de conselho consultivo, de assessor de tesouraria de capítulo, de demolê ativo, eu já vi casos de capítulo botar, velho, a nota de uma roupa completa de iniciação na conta do capítulo. Pode ter sido por uma filantropia, né? Vamos iniciar o irmão, temos condição. Mas junto com esse descritivo, quanto mais dados você colocar, melhor. Para depois não duvidarem da sua idoneidade como tesoureiro, sempre pegar o máximo de assinaturas possível e tudo mais, para depois que o capítulo não seja auditado e, sei lá, infelizmente você tenha que tirar do seu bolso esse dinheiro depois porque você estava gerindo as finanças do capítulo. Proceder na realização dos pagamentos devidos pelo capítulo, exigindo qualquer caso o respectivo recibo. Foi isso que a gente entrou aqui. Capítulo botou internet. Botamos um roteador só nosso, porque os tio não tá dando R$1 pra gente. Eu já vi capítulo fazer isso. Eu já como ação. O capítulo botar um Wi-Fi só pra ele, botar lá a senha, e os tio ia pedir. Eu falei, não, senha do Conselho Consultivo, eu não vou lá não. Tá ligado? Então, vai pagar a internet? Como é que o capítulo fez isso? Beleza, tem caixa, tá pagando mensalidade, pagar em dias os emolumentos, pagar a regularidade, etc. E sempre anexando os devidos recibos. Se o capítulo tem conta, passar toda a movimentação do capítulo pela conta. Hoje, graças a Deus, tem Pix. Então, no histórico do Pix, você pode dizer para que esse gasto foi destinado. E nunca fazer nada sem a anuência do mestre conselheiro, do consultor de tesouraria, certo? Para você se resguardar e se blindar. Realizar juntamente com o mestre conselheiro a prestação de contas aos membros do capítulo no final da gestão. A gente sabe que o ideal é no final da gestão, mas a gente sempre volta a lembrar, sempre lance com a maior brevidade possível, para você não ter surpresa. No mundo corporativo, gente, isso que vocês não estão aprendendo como tesoureiro, vai levar vocês para, sei lá, uma empresa como eu trabalhei no Bradesco 12 anos. A gente tinha inspeção, e as inspeções elas eram surpresa. Nunca tinha uma data certinha para uma inspeção. Fala, Jamerson, pode dizer. Fala, tio, boa noite, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim. A respeito da prestação de contas, eu não sei se o senhor acha que essa maneira seja certa ou seja desnecessária, mas a cada 15 dias eu faço a atualização da planilha. Por não ter tanto fluxo de caixa assim, eu não vejo necessidade de atualizar com menos tempo. Então, atualizar a cada 15 dias, e principalmente porque eu coloquei o dinheiro do capítulo em uma conta que tem rendimento automático. Então, a cada um dia ela vai fazendo rendimento. Então, a cada 15 dias eu atualizo principalmente essa questão do rendimento automático
e todo o dinheiro que entrou e que veio a sair do caixa do capítulo. Perfeito. O senhor acha que esse tempo de estar atualizando de 15 em 15 dias está tranquilo? Ou o senhor mudaria esse prazo? Se está funcionando para você, pode continuar. Porque assim, por exemplo, tem irmão que é mais esquecido. Então, como você mesmo já disse que sua tesouraria ela não tem um fluxo tão grande, a atualização quinzenal está ótimo. Você pode ser auditado aí qualquer hora, né? Você está com tudo alinhadinho. O difícil é quando vai ter uma tesouraria com fluxo muito alto e aí você esquece algum recibo. Depois, para você lembrar. Então, assim, eu trabalho, eu gasto, eu coloco já lá, anoto, tal. Eu tiro, a gente já faz isso porque eu tenho a cabeça meio já de velho, esqueço. Então, sobre essa questão de anotar todo dia, o que acontece, eu já coloco na planilha. A questão de atualização foi eu que me expressei de forma errada. A atualização que eu falei foi de mandar no grupo da diretoria do capítulo. Não, lindo. Então, a cada 15 dias eu mando no grupo do capítulo, mas todo dia eu estou fazendo a atualização do rendimento automático da conta, entendeu? Perfeito, não, é isso mesmo. Legal que você está mandando quinzenal, então assim, quando chegar no final da gestão, talvez vocês não precisem nem de uma sessão de divulgação dos números e tal, de aprovação das contas, porque já está tudo certinho, o pessoal já está ali, né, aprovando, então tá massa. Tá, o ritmo tá bem legal. Tá tranquilo aí? Posso continuar? Tranquilo, obrigadão. Tamo junto. Pronto. Item 5, né? Entregar ao seu sucessor ou outra pessoa do Conselho Consultivo e determinar ao término de seu mandato todos os valores monetários e outros documentos do capítulo que estejam em sua posse. Olha aí, ó. A gente já entra também nessa sua questão, Jamerson. Hoje, outra facilidade que tem. Hoje, qualquer demolei com 16 anos, né? Eu acredito que já pode abrir uma conta digital, né? Se eu não me engano. E com essa facilidade de vocês poderem abrir contas digitais e poderem centralizar, caso vocês não tenham um CNPJ, o capítulo não tem um CNPJ, isso é lindo porque terminou a gestão, emitiu o extrato dos 6 meses, você entrega todo o histórico ali para o Conselho Consultivo junto com seu sucessor e vai ficar tranquilo. Heitor levantou a mão aí, pode dizer, querido? Boa noite, tio, tudo bom? Tudo. A minha dúvida tá sendo por conta que aqui no nosso capítulo a gente teve um probleminha com o CNPJ. E aí a gente tá desse esquema. O dinheiro do capítulo tá ficando na conta do PCC. Numa conta dele que ele destinou ao capítulo. Só que aí acaba que isso limita um pouco quando eu preciso, igual uma coisa rápida, para mandar para o mais conselheiro que ele precisa para pagar. A gente está fazendo um evento aqui em Teixeira, da Ordem de Demolei, e aí está utilizando muito dinheiro, enfim. Você acha que seria mais interessante esse dinheiro estar na minha conta do que na do PCC e no final eu passar o extrato para ele? Aí a gente esbarra numa questão de autonomia com o Conselho Consultivo também. Por exemplo, o Bom Jesus da Lapa, tio Helder, presidente do Conselho Consultivo, ele destinou a conta dele para que os meninos, uma conta que ele tinha zerada, para que os meninos pudessem fazer a movimentação do dinheiro. Por que a gente fez isso aqui? Porque a gente identificou que a turma estava um pouco aérea, né? Então, era melhor que ficasse no respaldo do presidente do Conselho Consultivo, que a gente podia apertar o juízo ali, e ele tem um tempo de resposta rápido. Nesse caso, vocês têm que ter uma reunião com o Conselho Consultivo, conversar, tranquilo, e ver se, de repente, ele disponibiliza, quem sabe, o aplicativo para que você possa movimentar, mas o aplicativo, já que eles não querem que vocês façam retirada sem avisar, o aplicativo sem a chave de acesso, por exemplo, só para você consultar os extratos. Para falar assim, tio, eu preciso só consultar a parte de extrato, vocês veem uma saída, porque tem loja que não gosta de que o demolei ativo fique tendo acesso diretamente ao dinheiro para evitar aquelas questões que a gente falou aqui no começo, né? Um desvio de conduta, um gasto desnecessário. Então, aí já é a mecânica que você tem que analisar com o seu Conselho Consultivo. Se ele autorizar que vocês abram uma conta pessoal para isso e ele acompanhar direto, ok. Se não, vocês vão ter que arrumar uma ferramenta aí de não entrar nessa autonomia. Entendi. Aqui no nosso caso aqui, o maior problema que a gente está tendo foi o quê? Como teve esse problema do CNPJ, aí abriu, a conta dele inicialmente seria uma conta tipo, para nós dois podermos movimentar. Só que parece que, por conta de política do banco, não consegue ter mais de um dispositivo ao mesmo tempo na mesma conta. E aí tá tendo esse problema. Aí eu vou conversar com ele direitinho mesmo. Mas pelo
que ele, pelo que eu entendi, o problema não foi essa questão de conduta, enfim. Foi Uhum. por conta que foi o mais prático a fazer ele no momento. Mas eu vou conversar com ele direitinho. Obrigado, meu tio. De boa, tranquilo. Ó, outra saída é o seguinte, eu não sei qual banco que vocês estão trabalhando, mas tem bancos que possibilitam conjuntar a conta mesmo se não for cônjuge, certo? Que às vezes só aceita... Se essa conta foi aberta para essa destinação, não a conta antiga dele, se vocês conseguirem deixar ela conjunta, vocês podem ter 2 aplicativos. Agora, se for uma conta antiga dele, aí né, vocês não conseguem botar conjunta, não, porque você entra no histórico da conta dele e não consegue desconjugar. Aí teria que encerrar a conta. Entendi. Eu acho que no caso dele, eu acho que é uma conta antiga no Mercado Pago. Eu acho Entendi. que. Valeu, meu Pode tio. ser isso. Por ser digital, talvez vocês não consigam conjugar também. Ah, Se fosse, eu acho, um Bradesco da vida ou um Itaú, um banco que tem agência física, talvez vocês conseguissem. entendi. Tranquilão? Valeu, tio. Tranquilo, valeu, tio. Então vamos lá. Eu já li o sexto, não, né? Desempenhar outras funções que são destinadas pelo Estatuto Social do Supremo Conselho, por este regulamento geral e pelo Estatuto respectivo do Grande Conselho. Pula. Passa aí para nós, brother. Dormiu? Alô? Muda a folha? Dormi não, computador aqui. Ah, beleza. Fazer igual aquele meme do engenheiro, né? Só um minuto que tá travando. Só um minuto que tá travando, é o AutoCAD. Então, vocês viram ali que esse último item, ele fala de você estar atento às arrecadações do que é pertinente que o capítulo pode fazer para arrecadar fundo. Aí vai ser com vocês. É rifa, é festival de torta, é festival de açaí, é bingo, isso aí. Se for bar, lembrar de ter um sênior demolei, se for um bar de festa, conversar com o conselho consultivo, porque demolei menor de idade não pode manusear e trabalhar com bebidas alcoólicas, né, entre outras coisas. Lembrando, atividades lícitas, viu, pessoal? Bora ver aqui, artigo 143. Conselho Consultivo possui como atribuições fiscalizar as atividades financeiras do capítulo, exigindo transparência nas contas e apresentação de relatórios periódicos. Aí a gente entra aí, ó. Conselho Consultivo, no caso de Heitor, já está com a conta, então já pode dinamizar esse processo. No caso de Jamerson aí, ele apresenta de 15 em 15 dias, então já facilita muito a vida desse Conselho Consultivo. Artigo 146. São outras funções que podem ser exercidas pelos membros do Conselho Consultivo. Consultor, secretário e tesoureiro. Isso aqui é no cenário mais perfeito dos sonhos, né? A gente sabe que, na realidade, às vezes os nossos conselhos consultivos trabalham ali com um mínimo de 3 e esses 3 acabam fazendo tudo. Mas um conselho consultivo aí bem composto, com 6, 7 pessoas e tal, um consultor para acompanhar o secretário, um consultor para acompanhar o tesoureiro, um consultor para acompanhar o hospitaleiro e por aí vai. Pode avançar, meu querido? Artigo 193, são comissões permanentes do capítulo. A comissão de auditoria e a comissão de finanças. A comissão de auditoria, ela vai examinar, juntamente com o membro do conselho consultivo, os livros e documentos do capítulo que estejam sob guarda do tesoureiro e escrivão, relatando as suas observações ao conselho consultivo e na reunião do capítulo. Isso participa do princípio da transparência. Eu não falei que, por exemplo, no banco eu tinha um inspetor. Esse inspetor, ele chegava, surpresa, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, a gente já ficava nervoso, já dava dor de barriga, porque, no meu caso, que era gerente administrativo, além de tomar conta da tesouraria, eu era responsável por fiscalizar a atividade de outros irmãos. Por exemplo, se um contrato de empréstimo tinha sido feito certo, se as garantias atribuídas ali tinham sido averbadas de maneira correta e tal. Então, essa comissão de auditoria, que nesse caso se equivale à inspetoria, ela vai olhar se você está trabalhando direito. Como eu falei no começo, se você está trabalhando direito, lindo, tranquilo, gerindo o dinheiro do capítulo da melhor maneira possível, você não tem que se preocupar. Qualquer hora que pedir, você entrega. A gente só teme quem deve, né? Se você não está ali fazendo nada de errado, essa comissão trabalhando da melhor maneira possível, ela vai analisar seu trabalho, te dar um joinha e seguir o serviço. A comissão de finanças, ela vai auxiliar o mestre conselheiro na realização e cumprimento do orçamento do capítulo. Alguns capítulos trabalham isso certinho, e a gente sabe que alguns capítulos não. E o mais próximo de um orçamento apresentado que vem é o orçamento do Grande Conselho. O que seria o orçamento do capítulo? As gestões são muito curtas, né? São 6 meses ali, às vezes menos. Mas o que vocês teriam que fazer?
executar ali quanto que eu pretendo arrecadar no capítulo até o final da gestão. Eu pretendo arrecadar no capítulo, nessa gestão, R$ 4.000. Vai estar lá nessa comissão de finanças. Eu pretendo economizar tanto em taxas bancárias. Eu pretendo economizar tanto em lanches. É isso, você vai elencar o que você gasta para manter o capítulo, que são suas despesas fixas. Os capítulos não têm gasto com luz, não tem gasto com internet, geralmente, não tem gasto com água, não tem gasto com locação de espaço. Então, em tese, vocês não têm despesas fixas. O que vocês têm de despesa fixa é, no final do ano, a regularidade. E o que vocês têm são ativos, né, positivos, né, arrecadações. Então, é elaborar os projetos e ver, né? Todo projeto, quando vai fazer ali, o que é que eu quero com esse projeto? Quanto que eu quero arrecadar com esse projeto? Qual é o foco? Para que eu preciso do dinheiro de um festival de açaí? Destinar tantos por cento para a regularidade do capítulo e tanto por cento para investir na confecção dos pins do meu capítulo, para pagar os lanches após as reuniões. Vocês verem isso direitinho e alencar ali, né? Quanto que vocês vão gastar e quanto vocês devem progredir nesse cálculo. Pode falar, Matheus. Opa, uma dúvida. Se a atividade de renda for vinda da maçonaria, eu ainda teria uma renda ali básica para os demolês também. Eu teria que também colocar na planilha? Como assim você fala atividade de renda vinda da maçonaria? Por exemplo, uma feijoada que foi organizada pelos maçons. Vocês ganharam a dinheiro gente dessa ganharia uma feijoada? porcentagem. Tem que pôr no livro. Certo. Proveniente, execução de feijoada dos tios, percentual acordado de 15% de venda de bilhete. Você vai botar, dado nunca é demais. Às vezes eu peguei relatórios aqui de meninos para ajudar por fora, que aí o menino só botava assim: foi feita uma feijoada e foi muito bom. Tá ligado? Foi feita uma feijoada no dia tal, com a organização, o investimento do capítulo foi zero, porque as tias doaram todos os materiais, nós vendemos 100 bilhetes, foi arrecadado tanto, por R$ 2.500, porque o bilhete era R$ 25. Tudo isso aí transparente. Se foi doação, botar no livro. Doação dos tios, Tronco da Solidariedade. Se foi patrocínio, botar no livro. Entendeu? Tudo lá. Todo dinheiro ele tem que ter seu nascimento e tem que ter sua morte estipulada na planilha da tesouraria. Beleza? Entendi. Beleza. Pronto. Avança, pai. Pronto, aí, ó. Que a gente adora falar, né? O que são taxas? Quais são elas? Onde encontro? A quem são pagas? Como funcionam? Onde se escondem? Isso você vai ver no Globo, no Demolay Repórter. Né? Vamos lá, avança aí. Pronto, aqui agora meu astigmatismo vai me matar. Bom, primeiro você vai entrar no site do Demolay Bahia. Se você dar um Google bonitão, vai estar aí, ó, GCE Bahia, SCDB, Grande Conselho Estadual da Ordem. Estadual eu botei por conta própria, da Ordem Demolay, pode avançar. Bem-vindo ao site da Demolay Bahia. Você vai lá, taxas vigentes, pode avançar. E aí você vai ver essa tabela que a gente atualizou lindamente recentemente. Bom, o que são as taxas? As taxas são os impostos, os emolumentos que a gente paga para a nossa atividade, né? Para quê? Tudo que a gente paga na Demolay. Tio, vou dar um Demolay de alma para um tio. Além do trâmite da tesouraria, você paga uma taxazinha para vir esse Demolay de alma. Felizmente, graças a Deus, a Demolay Bahia ainda, eu falo ainda porque eu não sei postura de outras gestões que virão, nós não sobretaxamos as honrarias, mas já foi um passado que nós tivemos de sobretaxar a honraria, mas nas últimas gestões a gente entendeu que se a gente só repassasse o valor do Supremo, a gente estava incentivando que a quem de direito, né, os prêmios fossem dados, as honrarias seriam incentivadas. Pô, venhamos e convenhamos que é mais interessante você pagar R$ 275 do Chevalier do irmão do que quando a gente indicava que era 600 conto. Isso muitos anos atrás. Às vezes o capítulo esbarrava na barreira financeira de não indicar, às vezes, as honrarias porque não tinha caixa, não tinha de onde tirar e tal. E aí, quantos irmãos perderam de ser reconhecidos com prêmios oficiais, com outras coisas aí, porque
se cobrava um valor exorbitante em cima, né? Então, vocês vão ver aí que tem as taxas para tudo. Taxa de iniciação, 10% do salário mínimo aqui, R$ 141,20. Para onde vai? Para o GCE Bahia, que 50% fica para a gente investir em vocês de novo. Como é que investe em vocês de novo? Taxa de representatividade, cota parte, para os mestres conselheiros regionais irem até vocês, para os mestres conselheiros estaduais, para os membros do Grande Conselho estarem presentes também, para devolver em ações para vocês, como as faixas da cavalaria, se eu não me engano, hoje são dadas pelo GCE, que antigamente não eram, vocês tinham que comprar sua faixa. Outros exemplos de campanha, a rifa que teve aí ano passado, da B-Box, né, que o GCE fez, que a gente não podia renunciar à receita, porque para o Grande Conselho renunciar à receita, a gente tem que fazer uma emendazinha, lançar, para dar desconto para vocês, e depois ter que referendar na Assembleia Estadual. Se depois que vocês pegarem, por exemplo, um dinheiro de uma isenção ou desconto, e não quiser aprovar essa emenda de renúncia de despesa, aí depois vocês têm que devolver. Então é uma burocracia maior. Mas, por exemplo, a gente quiser fazer uma rifa a nível estadual, a gente pode comprar um item, botar vocês para vender e devolver esse dinheiro para vocês. Então é um exemplo de onde esse dinheiro fica. E o outro pedaço vai para o Supremo. Para quê para o Supremo? Mesma coisa. Além de verba de representação, é para vir carteirinha, vir certificado e entre outras coisinhas mais. Eu não vou entrar nos aspectos dessa tabela porque está lá no site para vocês verem. Pode pular, meu brother. Conferir os dados bancários. Pronto. Hoje está lindo que a gente tem o Pix. Se o capítulo estiver usando uma conta fixa, você não vai ter dor de cabeça, porque a gente não muda essa chave, que a gente usa o CNPJ da organização. Só um minutinho, viu, Guilherme? Mas é sempre bom você olhar para quem está indo, para não cair em golpe do Pix, para não cair entre outras questões, não mandar o dinheiro para uma conta errada. Uma dificuldade do Pix é essa. Quando era envelope e depósito bancário identificado, vocês pagavam R$8 a mais, mas vocês tinham a tranquilidade de que se você botou e o destinatário foi errado, que não ia já pela identificação, mas você podia ir no banco pedir o estorno. E aí o estorno ia lá e acreditava o dinheiro na conta. Por Pix é mais difícil. Se você cair hoje, por exemplo, num golpe do Pix, o banco, dependendo, não consegue se tornar. Então, sempre veja, né, confira os dados bancários. Pode falar, Guilherme? Meu tio, sobre essa questão das rifas, etc., no meu capítulo, muitas vezes, o pessoal não consegue vender todas as rifas. Então, a gente fica, por exemplo, no último dia, assim, no aperto, para a gente mesmo comprar as rifas ou vender de uma vez assim, quando é rifa física, né? E a gente, muitas vezes, a gente meio que dá um incentivo, assim, tá ligado? Tipo, o que mais vender rifas é ganhar um pintal. Bom. E, tipo, eu não achava que isso era tão interessante. Eu queria saber se eu acho se isso realmente é saudável, assim, ou se a gente deveria dar outro tipo de incentivo para os meninos venderem a rifa, sabe? Vai caber muito de você entender a motivação da sua galera. Vou citar a minha loja. Minha loja maçônica, a gente já vendeu rifa também. Não é uma loja rica, é uma loja de Senhor Demolei e tal. Hoje está bem equilibrado, metade da loja é de Senhor Demolei, outra metade não é Demolei. E muito irmão não gosta de vender rifa. Então, assim, para adulto, às vezes o cara ia lá, pagava os bilhetes e fica tranquilo. Para jovem já é diferente. Porque, às vezes, a gente se esbarra na situação financeira da família também. Então, se está funcionando, ninguém está reclamando, beleza. Mas se não está funcionando, vocês podem ver outras formas e outras atividades. Eu acho assim, se tudo que o cara fizer e você tem que dar uma contrapartida, você não está incentivando o senso de obrigação. Tipo, porra, vou vender aqui 10 rifas, 50, 100, porque eu vou ganhar um PIN. Não. Pô, você pode fazer isso num processo maior. Tipo, velho, essa rifa aqui não é para regularização, é uma rifa que a gente está fazendo para ir para o Cambodge. A gente quer custear todo mundo aqui, é para pagar nosso transporte. E vai sobrar dinheiro. Quem mais vender a rifa, o capítulo da inscrição. É um exemplo que eu acho muito positivo. Pô, você está proporcionando um momento de lazer pro cara. Agora, se isso virar cultura, aí já tem que ver como é que está errado. Então, vocês têm que ver uma outra atividade que favoreça para você não ter essa dor de cabeça. Legal, às vezes, é vender material. Dá para vender PIN? Pô, o PIN você está dando uma contrapartida física para a pessoa. É mais fácil de vender. Um festival de açaí, você está vendendo lazer. Então, é interessante vocês entenderem aí a mecânica, o que está se aplicando mais para vocês. E
ver que fique de uma maneira saudável, pra você não ter essa dor de cabeça, porque rifa tem cara que é chato, igual eu, consegue vender tudo, mas tem cara que não consegue, sabe? E depois desgasta, depois de uma época mesmo. Se o capítulo tá fazendo rifa constantemente, isso desgasta até o público-alvo. Mais alguma coisa, meu brother? Não, meu tio, perfeito. Perfeito. Pronto. Vamos lá. Pode avançar aí, galera. Pronto. Qual o norte a seguir em minha gestão como tesoureiro? Dá uma avançada aí para ver se tem alguma coisa da galera nossa. Pronto, ó. Isso aí é o suprassumo, o creme, né? Que vocês hoje têm um cronograma de coisas para vocês fazerem que lá em 2000 e... Eu fui tesoureiro quando, velho? Eu nem lembro mais. Mas lá para 2007, quando eu fui tesoureiro, a gente não tinha isso. Tipo assim, de fazer as paradas, ó. Hoje você vê, ó, atividade, capacitação de tesoureiros. Ela vai entrar no cronograma como pré-requisito, que é um bate-papo bem legal, para vocês já terem uma ideia, né, direcionada para vocês. Aí vem aí, são as atividades, né, e os prazos que vocês têm que mandar. 31 até 31/8 agora, né, 10 dias, mandar a comissão de finanças, mandar a previsão orçamentária do capítulo. Pronto. Fez isso? Show. 5/10, relatório trimestral da tesouraria. Se você já está documentando tudo certinho, é só pegar ali até a data que você tem que mandar, os 3 meses ali que iniciaram a sua gestão, mandou. Você vê que só são 2, ó, porque as gestões não são de 6 meses. Então, é enviar ali do dia que você tomou posse, que você foi instalado, até o meio da gestão, primeiro relatório, e depois o relatório trimestral da segunda parte, que seria ali do meio ao fim. Geralmente, do meio ao fim, entra ali na taxa de iniciação, entra algumas outras questões. Vocês que estão na gestão do final do ano, o relatório é bem mais complicadinho, porque todo mundo geralmente deixa para arrecadar o dinheiro da regularidade no final do ano, né? Segundo, terceira bloco de datas ali, até 20 de dezembro, arrecadação de fundos, planilha de mensalidades e relatório semestral da tesouraria. Ó, lembra que eu falei no começo que não é porque você tem essa data que você deve enviar nela, porque tem várias questões aí, ó. O CISDM pode entrar em manutenção, você pode estar ali com um alto fluxo de pessoas entrando no portal, no drive, no formulário, e pode impossibilitar que você envie. Aqui a gente não tem esse problema, mas, por exemplo, a galera do Supremo tem que entender que tal lugar tem fuso horário. E aí, uma hora antes, uma hora depois. Então, o ideal é que você mande antes, porque até para correção, né? Voltar e você corrigir com o tempo. Aí, a arrecadação de fundos. Ó, a gente esbarra numa parada bem legal, que é o pagamento da regularidade no GCE, que ela termina dia 15 de dezembro. Então, aí, já o nosso GCE Bahia, ele pretende encerrar suas atividades financeiras no dia 15. Então, você pode tomar isso como base. Fazer tudo isso aí até dia 15 de dezembro. Aí você tem 5 dias aí para curtir o final do ano, né? 10 dias para o Natal. Pode passar. Ô tio, eu posso fazer um adendo aqui antes do senhor Por dar favor. continuidade? Ô Felipe, Sim, senhor. volta por gentileza o outro slide. Meus irmãos, vocês têm, no caso, vamos lá, nós, corretores das campanhas, né, tem 7 dias para corrigir as atividades de vocês. E vocês têm até o final do prazo para envio da atividade para reenviar a correção ou 7 dias depois do prazo. Então, vamos supor que vocês enviem a arrecadação de fundos agora na primeira semana de setembro. Vocês têm até o dia 20 de dezembro de 2024 para devolverem a atividade. E depois que passar esse prazo, mais 7 dias. Certo? Por que eu estou falando isso? Vocês certamente não vão fazer só uma arrecadação de fundos durante o semestre. Mas vamos supor que vocês só enviem uma no dia 20 de dezembro. É muito difícil ver capítulos funcionando depois dessa data. Então, se vocês cometerem essa falha, possa ser que a atividade de vocês seja devolvida por algo que não dê para consertar no relatório, ou seja necessário fazer uma nova arrecadação e não dê tempo de fazer. Porque o capítulo não tem que estar à função do tesoureiro de ouro. O tesoureiro que tem que estar à função do capítulo e, por consequência, vira o tesoureiro de ouro. Certo? Falo isso como vocês, por já ser concluinte da campanha, por já ter corrigido a campanha anteriormente em outro gabinete estadual,
né, ele por estar como secretário estadual. Então evitem esse problema para vocês mesmos, porque vocês podem estar ali focados em fazer as atividades, podem estar sendo um tesoureiro excelente, mas às vezes o GE, né, o gabinete estadual, não vai ter esse feedback do que está acontecendo. Pô, o capítulo pagou a regularização. Ah, mas a maioria dos capítulos sempre pagam. Ah, o capítulo fez a arrecadação de fundos. Todos sempre pagam. Mas como realmente foi? Como realmente aconteceu? A forma do GE ter esse feeling é através da arrecadação de fundos, certo? E que é a atividade. Perceba que vocês só precisam enviar uma, mas vocês têm que fazer 3 tipos de relatório. Então a gente tem que saber que aconteceu outras coisas para quando às vezes o mestre conselho estadual ou qualquer outro membro do gabinete, do grande conselho, fazer uma visita no seu capítulo, ele esteja lá com aquela informação, chegue em você, tesoureiro, ou até mesmo mestre conselheiro que esteja nos acompanhando e fale: meu irmão, meu sobrinho, muito bacana essa sua atividade que você fez, mas perceba que ela tem ponto A, ponto B, ponto C e ela se... Entendeu? Então, a gente precisa que vocês tenham essa atenção de estar enviando antes, não por nós que vamos corrigir, mas para que vocês também tenham esse tempo hábil e que vocês não se prejudiquem por causa disso. Show de bola. Jamerson Said. Uma pergunta aqui não só para o tio, mas eu creio que até os próprios irmãos possam me ajudar. Eu iniciei na Demolay no mês 4, então tem 4 meses que eu iniciei. Iniciei com 20 anos, já tarde. Então eu coloquei na cabeça que o cargo que eu pegasse eu queria fazer ele com excelência. E aí peguei o cargo de tesoureiro e coloquei como meta para mim conseguir pegar o tesoureiro de ouro e também ajudar o restante do pessoal para conseguir gestão de excelência. Porém, eu estou tendo um pouco de dificuldade com as atividades solicitadas. Eu creio que por eu não ter tanto tempo de ordem, não ter dado tempo de eu aprender ainda. Vocês acham que o que consta no edital é suficiente para a gente mandar essas atividades sem ter medo dela voltar por ter alguma coisa errada? E também a questão do SysDM, que eu não tenho tanto costume assim com a plataforma. E algumas coisas, por exemplo, o que vocês estavam falando antes de começar a reunião, de pessoas que acabam, de tesoureiros que acabam pegando o cargo nas ritualísticas. Eu, nas ritualísticas, geralmente pego o cargo de mestre de cerimônias. E eu tentei entrar no SysDM para aprender a movimentação e não consegui utilizar a plataforma. Então, eu estou tendo algumas dificuldades perante a isso. Até falei com alguns irmãos, mas os que eu falei também estavam tendo um pouco de dificuldade e não conseguiram me ajudar. Eu queria saber de vocês o que é que vocês acham que seria melhor para mim fazer. Se só ler o edital ou se procurar alguém que já pegou tesoureiro de ouro e pedir dicas a ele ou algo do tipo. Pronto, ó. Sobre o edital e tudo mais, eu acho que Gustavo ele pode explicar bem melhor, porque ele está no cotidiano com isso, né? Se vendo isso todo dia. Sobre as atribuições de SysDM, mano, é você abrir e ver todo dia mesmo, velho. Tipo assim, ó, deixa eu te dar um exemplo meu. Eu fiquei anos como oficial executivo. E quando eu fui oficial executivo, a gente não usava mais o SysDM, né? Quando eu fui mestre conselheiro regional, a gente gerava os pacotes dos mestres conselheiros e depois tiraram isso. Aí, passam os anos, quando eu fui oficial executivo, tiraram essas atribuições nossas. Então, eu não sabia nada de SysDM mais. Eu entendi uma coisa ou outra, passava para os meninos. Agora que eu estou como grande tesoureiro, eu tive que me habituar a usar o sistema de novo. Então, não tem como, é abrir, olhar, ler, futucar mesmo, velho. Futuca, ver onde tem edital para se ler, ver onde tem cerimônia pública, ver onde tem movimento, essas coisas e vai vendo. Agora, perguntar sempre é bom. Agora, o Gustavo vai te explicar direitinho se só o edital se sustenta, mas eu participo do princípio que informação nunca é demais. Bom, meu irmão, essa pergunta foi muito boa. Primeiramente, parabéns pela iniciativa de, mesmo iniciando um pouco mais tarde, tá aí pegando o cargo de tesoureiro, querendo dar o máximo, isso é muito importante, mostra seu apreço pela Ordem Demolei desde já. Meu irmão, é o seguinte, como em qualquer campanha da Ordem Demolei, o edital da campanha, ele vai estar cobrando aquilo que é o básico que um cargo precisa fazer, ou seja, até para a campanha nacional de incentivo à excelência, aquilo ali é para dar, como o início do slide mesmo falou, um norte para o tesoureiro saber o que fazer. Então ele vai ter a noção de, bom, eu tenho que fazer pelo menos um relatório trimestral, visto que o semestre tem 2 trimestres. Tem tesoureiros que fazem relatórios mensais. Então, que interessante, eu tenho a obrigatoriedade de fazer um relatório trimestral para enviar para a campanha. Isso me garante uma atividade.
Para minha organização, é melhor eu preencher durante 3 meses um relatório ou preencher mês a mês um relatório, apresentar, ter o feedback dos irmãos e dos tios, porque isso já é um termômetro. Então vamos lá, vou citar um exemplo, que aconteceu quando eu era tesoureiro do meu capítulo. Eu já tinha sido mestre conselheiro, eu tive o privilégio de iniciar muito cedo na Ordem Molei, já tive outros irmãos que eram tesoureiros, mas nenhum dos irmãos tinham ganhado a campanha Tesoureiro de Ouro. Então, eu fazia os relatórios mensais e apresentava para o capítulo. E o primeiro relatório que eu fiz, apesar da experiência de já ter sido mestre conselheiro, foi um relatório péssimo. E os irmãos falaram para mim, velho, não dá para entender nada, tá uma sopa de letrinhas isso aí. Falei, beleza. Pense aí, se eu não mostro para o capítulo esse relatório, envio para a campanha, ele ia ser devolvido. Entendeu? Então, eu apresentei o primeiro. Apresentei o segundo e o terceiro foram muito iguais, não teve quase mudança nenhuma, porque eu consegui entender o que estava faltando. Outra coisa, a arrecadação de fundos cobra uma, mas uma não é o suficiente. Por exemplo, aqui em Piauí a gente sempre faz o cachorro-quente, e a gente sempre tem, na maioria das vezes, 100% de lucro, porque a gente consegue os insumos e os materiais com as tias, mas o lucro é R$ 500. Então é 100% de R$ 500, não é o suficiente para regularização, entendeu? Não é o suficiente nem para um entretenimento. Então você faz mais arrecadações durante o semestre. E quem dá as ideias das arrecadações? O primeiro conselheiro, mais conselheiro, mas o tesoureiro também. Porque ele vai ter, mais uma vez, o termômetro de saber, olha, entrou tanto, saiu tanto, isso aqui nos rendeu tanto. Eu apresentei para o capítulo, às vezes um tio que não frequenta tanto, mas que tem uma noção ali de contabilidade, de finanças, ele vai falar, o projeto de vocês é bacana, tem futuro, mas precisa ser alinhado isso daqui. Então ela vai dar o norte para vocês, mas certamente não é o suficiente, visto que vocês têm uma arrecadação de fundos. Vocês teriam que fazer algo extremamente grande para vocês estarem pagando filantropia, outras arrecadações, estarem pagando entretenimento de vocês, regularização. Isso aí, meus irmãos, é o norte, é o básico, e é para vocês poderem falar, ok, concluí o Tesoureiro de Ouro, consegui dar uma boa organização para o meu capítulo. Agora, qual é a minha missão, já falando a longo prazo? Mostrar o próximo tesoureiro o que eu fiz e mostrar como ele pode melhorar. Irmão Heitor, pode fazer essa pergunta. Então, meu irmão, aqui no nosso capítulo, ainda bem, nós não pagamos a regularização, a loja patrocina a regularização para a gente. Mas, além disso, vocês estavam falando muito aí, tipo, de ter mais de um evento de arrecadação. Aqui no nosso capítulo, a gente está planejando um só, mas um muito grande evento de arrecadação. A previsão de lucro é mais de R$ 10.000. Então, eu queria saber, tipo assim, se mesmo com esse evento que a gente está fazendo, você acha que seria bom fazer alguma outra arrecadação ou que isso aí já daria? Bom, antes de passar para tio Rômulo, eu vou só já pegar o embalo aqui. Meu irmão, na gestão 2023.1 do Capim de Piauí, e eu gosto de citar exemplos para que vocês possam se situar mais e entender que cada capítulo tem a sua realidade. O mestre conselheiro ele fez 2 arrecadações de fundo. Ele fez primeiro o cachorro-quente, que deu muito certo, mas que também teve alguns problemas. Ele vendia os bilhetes, as pessoas iam lá, pegavam o cachorro-quente e devolviam o bilhete. Ele, na sua inteligência máxima, pegava o bilhete que já foi vendido e ia vender para outra pessoa. Isso aconteceu aqui também, viu? O Watson tá até dizendo. Tipo, deu certo, mas poderia ter dado muito errado, porque ele fez isso com 10 bilhetes. E depois a gente percebeu, peraí, não, mas tá dando super certo, o pessoal tá comprando. Ele aprendeu com esse erro, né? E ele fez mais uma arrecadação, que foi a feijoada. Quando ele fez a feijoada, eu já estava como mestre conselheiro regional da oficialaria. E aqui nós temos o corujão da 14ª. É como se fosse um herói nosso. É um dia que a gente faz normalmente uma cerimônia magna e depois faz o corujão em uma das lojas dos 3 capítulos. E eu falei, Caio, quanto a região precisa cobrar ou te ajudar financeiramente para fazer o corujão aqui em Piauí? E ele tinha feito uma feijoada que usou 100% daqueles R$ 500 do cachorro-quente.
a feijoada deu super certo, deu muito lucro pro capítulo. E ele falou, lógico, em tom de brincadeira, ele falou, meu irmão, o orçamento é 100% aqui, que a gente vai fazer o melhor corujão, vai ter pizza, cachorro-quente, vai ter tudo. Aí eu falei, tá assim? Ele, tá assim. Então perceba, não arrecadou 10 mil reais, como é a projeção do seu capítulo, mas foi o suficiente para a gente ter uma noite maravilhosa de integração na oficialaria. Isso para a oficialaria. Imagine algo que é somente para o capítulo, que eu imagino que vocês vão usar para outros eventos de entretenimento de vocês. E, como você bem falou, vocês já não pagam a regularização. É um peso a menos que o capítulo tem, é um privilégio que vocês têm. Eu agradeço muito a loja patrocinadora de vocês. Então imaginem vocês terem 10 mil para estar fazendo uma filantropia incrível, para estar fazendo uma noite de entretenimento incrível, para às vezes estar pagando uma comitiva para um combode, tá tendo mais representatividade em eventos, entendeu? Eu acho que depende muito da realidade do seu capítulo. É a primeira vez que isso vai acontecer? Já aconteceu anteriormente? Quem é que está participando? É o irmão Sênior, que já fez há uns anos atrás? É um tio maçom que entende do assunto? Eu acho que, assim, se já é algo recorrente, tem tudo certo para dar certo. Se não é aquela coisa, olhar com cuidado a profundidade da água onde vocês estão pisando e sempre caminhando junto com o Conselho Consultivo. A gente tem as comissões de finanças e auditoria, botar essas comissões para trabalhar, ir atrás, às vezes, de patrocínio para aumentar cada vez mais o lucro de vocês. Então, é ir por esse caminho. Às vezes a gente fala que uma não é o suficiente pela nossa realidade aqui, minha, de tio Rômulo, do Felipe Viana, de outros irmãos mais conselhos regionais. Mas tem capítulo que tem renda fixa, que tem espaço da loja alugado, o capítulo tem renda fixa de R$700 por mês. Mas é uma realidade distante, pelo menos para mim aqui da minha oficialaria, entendeu? Pode não ser para outro irmão. Então é importante vocês pegarem os conhecimentos que o tio Romulo está trazendo aqui e trazerem para a realidade de vocês. Colocar, pô, isso aqui que o tio Romulo falou é interessante. Olha como é lá, olha como é feito lá, que eles têm menos acesso a esse incentivo financeiro. Vamos botar aqui que a gente tem mais acesso, como você já falou, vocês já não pagam a regularização. Você é de Teixeira de Freitas, né, Heitor? Isso, meu tio, isso. Pô, não esperava menos da loja de Rafael Jorge Estorto, né? Ela mesma que patrocina a nossa regularização. Muito bom. Velho, é basicamente isso que o Gustavo falou aí. Tipo assim, se uma só dá certo, dá muito certo e tá lindo, é perfeito. Então pronto, vocês não precisam fazer mais do que uma. Agora sim, é só tentar esses detalhes de essa atividade cabe patrocínio? Pronto, vamos aqui pegar patrocínio. Minimizar os riscos ao máximo. Quando isso vocês vão levar para a vida. Como eu disse no início, conhecimento é intangível, né? E a gente olha assim, a máxima, né, que os demolês que não viram médicos e advogado no final da carreira, né, que tem esse gráfico aí que fala que demolê geralmente vira médico e advogado, a boa parte vira empreendedor, empresário e tudo mais, né? A gente tem um exemplo muito positivo, que é o Marcelo da Tribalismo, que foi mais conselheiro regional e tudo mais da 8ª. Então, quando vocês têm esse pensamento macro, tipo, cabeça, assim, pô, eu vou minimizar os riscos para aumentar o lucro. Então, é você saber isso aí. Fazer atividade financeira da melhor maneira possível. Lembrando que, como o Gustavo falou, tem capítulos que às vezes tem renda fixa de aluguel e etc. O cara faz, às vezes, atividade de qualquer maneira para negligenciar. E não, mano. Fiz uma rifa, terminou a atividade, ela deu lucro de R$10. Fez de qualquer jeito. Fazer tem que fazer valendo. Então tem que fazer bonitão. Porque, pô, isso quem falava muito era Santo Adamo. Qualquer cargo que você pega, você tem que pensar bem assim, qual é a marca que eu quero deixar? Qual é o legado que eu quero proporcionar? E nós estamos falando de cargos de diretoria. A gente não está falando de mordomo. Mas mesmo assim, pô, eu sou mordomo, então tem que ser um mordomo foda. Eu vou chegar cedo no capítulo, ligar os ar-condicionados, botar as capas e tal. Pô, faz isso aí, deixar sua marca, você passa. Podemos avançar? Só mais uma pergunta antes de você avançar. Obrigado pela resposta, entendi a ideia. Muito obrigado, meu irmão e meu tio. A outra pergunta é que aqui no capítulo a gente tem um pequeno problema com rifas. Quando a gente distribui rifas para poder o pessoal vender, alguns acabam que não conseguem vender, alguns somem com a rifa, somem com tudo. E assim, e aí a gente tem um pouco de problema com essa questão da rifa. O que você acha, tipo assim, que a gente poderia estar fazendo para incentivar os meninos a venderem a rifa? Ou então, tipo, ou alguma coisa que facilite eles a vender? Véi, eu já vi capítulo fazer assim, ó, sem resenha. Eu não me lembro qual era o capítulo, mas também não vou citar, né, se eu lembrasse. Pra dizer que era de bom tom, mas o cara fazia compulsório.
O dia de entregar o talão, era 10 talões a R$2, dá 20 conto. 10 bilhetes a R$2 dá 20 conto. Vem cá, me dá R$20 aqui. Pronto. Agora você vende para você pegar seu dinheiro de volta e depois você me presta conta que eu vou querer os canhotos. Já vi casos de capítulo fazer assim, entendeu? É uma estratégia. Se a situação financeira da galera permite, pronto, é uma parada legal, né? Você empenhou ali a grana do cara, né? O cara vai ter que correr atrás para pagar. Aí, ó, Vale do Mucuri, a loja daqui da minha cidade faz isso aí. Mano. Tem jeito para tudo. Aí você vai ver se isso se aplica aí, se não. Ou então, no dia de entregar a rifa, fazer igual boletim, né? Entregar junto com os pais. Ó, minha tia, tá aqui, viu? Tem que vender tanto. Entendi, tio. Realmente essa ideia aí de segurar o dinheiro da pessoa não é uma ideia muito ruim, não. Porque, velho, ainda mais assim, eu acho que depende. Quando é muito velho, tá pouco se lixando, e quando é muito mais novo, às vezes não tem expertise. O menino, né, que pega o talão, assim, por exemplo. Às vezes o cara tá pra virar sênior, e tem cara que tá cagando o negócio. E às vezes é um menino de 12 anos tímido que não tem a manha, aí não consegue vender. Então vocês têm que... Aí acaba que uns não ligam de perder o dinheiro, enquanto outros perdem dinheiro de forma injusta, entre aspas. Né? Exato. Então aí tem que ver direitinho. Aí vocês são uns caras inteligentes, vocês vão arrumar uma saída de boa, que todo mundo vai ficar feliz. Valeu, tio. Vamos lá, ó. Capacitação de tesoureiros. É basicamente isso aqui que a gente está fazendo, né? Participação no treinamento, elaboração do gabinete na Estadual da Bahia. O tesoureiro vai enviar o certificado. Aqui, ó, que coisa legal, ó. Estadual da Bahia devendo o tesoureiro enviar o certificado de participação do treinamento emitido e assinado pelos mestres conselheiros estaduais. Talvez, né, isso a gente pode até ver mais para frente, esse lance, de que, pô, dependendo, o cara já está na faculdade e precisa de AC, a gente pode ver que o grande conselho tem CNPJ descontabilizar horas, né, esse certificado, esse treinamento de vocês. Então, ó, a contrapartida, além de vocês aprenderem algo legal e ajudar no trabalho de vocês como tesoureiro, pode ajudar também academicamente, né? A Ordem de Demolei está aí para isso. Pode avançar, não vou ler tudo, que é isso que a gente já conversou aqui, né? Comissão de Finanças deverá ser enviado, explicando isso, você está vendo, né? Cada relatório explicando como se fosse precisando de umas horas complementares, Vitor? Eu te entendo, passei por isso. Comissão de Finanças aqui está explicando as coisas de maneira expandida com o prazo final, né? Deverá ser enviado contendo todos os membros da comissão de finanças do capítulo, para o semestre em questão, sendo obrigatória a presença do mestre conselheiro e recomendável a presença do tesoureiro nessa comissão. É o que você tem que botar, né, na gradezinha do relatório que você tem que enviar lá, explicando, né, a comissão. Pode avançar. Previsão orçamentária, o envio de um relatório contemplando as metas financeiras e previsões de arrecadações e gastos estabelecidos pelo capítulo, como a gente já explicou lá atrás. Ó, lembrando que falou lá que o mestre conselheiro ele tem que estar naquela comissão fixa, né, obrigatório. Então, qualquer coisa, depois vocês procuram o Gustavo para ele explicar melhorzinho para vocês, expandido. É bom ter um tio, né? Tem que ter um tio, pelo menos, se eu não me engano. Tem que ter o mestre conselheiro. E aí, algumas comissões são obrigatórias ter um membro do Conselho Consultivo e todas são obrigatórias ter o mestre conselheiro. Não necessariamente como presidente, a ideia não é essa, né? É que ele seja apenas ali um co-organizador da comissão. A de finanças, por exemplo, se for da vontade do mestre conselheiro, o presidente pode ser vocês, tesoureiros. Bom. Capítulo estadual da Ordem Demolei levantou a mão. Finanças, auditoria e incremento de novos membros tem que ter tio. E o mestre conselheiro tem que estar em todas, igual o Gustavo falou aí. Ó, veja, quem gostava de falar isso muito era Tarsis. Veja como a gestão da Ordem Demolei ela se assemelha a uma empresa. Nós estamos numa escola de líderes. O ritual é importantíssimo. Tem muito irmão que não gosta dessa analogia de falar que a Demolei é uma empresa, porque os caras ficam naquele lance esotérico, de capa, né? Isso é muito importante. A nossa ordem, o diferencial dela é o ritual. O Frank Sherman Land escreveu ela disso. A essência da Ordem Demolei é o ritual. Mas ela prepara líderes para o amanhã. E se ela prepara líderes para o amanhã, a sua gestão administrativa tem que ser essa melhor empresa. Vou citar meu maior exemplo profissional, que foi o banco. Falei das comissões. É a mesma coisa do gerente estar acompanhando todas as esferas do banco e acompanhando os relatórios no final do mês. Para saber se está tudo certo, se as metas estão sendo batidas, se as equipes estão produzindo a contento. Entendeu? Avança.
Para uma boa previsão orçamentária, pergunte-se quais as despesas do seu capítulo, se tem despesa fixa, despesa variável que a gente conversou, quais as atividades que o seu capítulo pode realizar. Pô, minha cidade é muito quente, festival de açaí é batata. Pô, é sucesso. Ah, pô, minha cidade é mais fria. Pô, festival de massa. Você vai ver o que é que se adequa ali ao seu público. Não adianta você pegar junho e meter um festival de açaí, todo mundo vai ser resfriado, né? Você também entender essas particularidades da época. Pô, aqui um motocross, vamos vender água. A galera lá vai para ver os eventos e vamos beber água. Romaria aqui em Bojos da Lapa, por exemplo. As filhas de Jó agora pegaram um dia. Para quem não conhece o que é uma romaria, tipo assim, é um turismo religioso de alto fluxo. Várias pessoas têm uma época que vem aqui para Bojos da Lapa em agosto e setembro para fazer um turismo de fé e visitar seu santo de devoção. Aí tem as procissões religiosas e tal. A cidade fica assim, ó, fervilhando. O Betel Flor de Lis, que é o Betel daqui, juntou com as tias, pegou um alvará na prefeitura, botou uma barraquinha e foi vender doce, alfajor, água para os romeiros. A galera tá ali na rua, tá voltando da procissão, tá com fome, quer um doce. Foi sensacional, elas ganharam muito dinheiro com isso. Essas atividades arrecadam a quantidade necessária de dinheiro do seu capítulo precisa, aí a gente esbarra naquilo que vocês perguntaram. Pô, meu capítulo só faz uma atividade financeira no ano e, pô, dá 10 conto. Massa. Meu capítulo faz uma feijoada e arrecada R$2.000. Dá? Pô, vai dar para pagar a regularidade, mas eu vou ficar com caixa zerado. É legal? Não é legal. Então, às vezes é legal pequenas atividades, como eu já vi em Santa Maria da Vitória, quando eu fui oficial executivo. Eles fizeram uma galinhada, uma rifa, uma feijoada, tudo atividade pontual, de 2 em 2 meses eles faziam uma coisinha. Hoje, não. Eles estão agraciados com o venerável mestre da loja, produtor de mamão. Ele pega o refúgio, dá para o capítulo toda semana. O refúgio é o quê? Aquele mamão que não tem a condição legal para exportação, que seria perdido. Ele pega, dá para o capítulo e o Betel. Toda semana eles montam uma barraquinha na feira e estão arrecadando 300 conto toda semana, R$300. Toda semana ali, capítulo e Betel vendendo refúgio de mamão. Pô, meu capítulo tem um tio que produz banana, meu capítulo tem um tio que produz feijão. Pô, pode se pôr alguma atividade fixa dessa aí com a loja, né? Ele fazer uma doação e vocês irem vender também. Pode avançar. Relatório trimestral, quase um trava-língua, da Tesouraria 1 e 2. Aí, é o que o Gustavo falou. Envio de 2 relatórios trimestrais contendo toda a movimentação financeira do capítulo, entradas e saídas. E as arrecadações de fundos realizadas pela Tesouraria nos meses de cada trimestre. No relatório, se eu não me engano, ele tem lá a tabelinha para você preencher. Eu sugiro, que eu não sei como é que os corretores vão avaliar, mas para ter um lance visual, nunca bote a entrada e a saída na mesma linha. Não sei como é que o pessoal às vezes faz isso. Bota lá, ó, as entradas todas numa linha, entrada, pula outra, saídas. Aí vai ficar lá na tabela, tipo um zigue-zaguezinho assim, ó. Depois você soma. Porque fica mais tranquilo de você conferir, mais tranquilo de você prestar conta. Né? Eu peguei uns probleminha desses, de uns relatórios aí que os meninos pediram para dar uma olhada. Eu falei, velho, é mais visual você preencher dessa forma, mais fácil e é mais profissional, né? Você fazer assim também. Pode avançar, meu brother. Arrecadação de fundos. Envio de um relatório de arrecadação de fundos realizada pelo capítulo, visando o aumento do caixa da organização, apresentando-se obrigatoriamente os valores arrecadados, gastos e lucro final com a realização da atividade. Essa atividade possui caráter obrigatório e está sendo aceito, não sendo aceito declaração de não realização. Você vê que é um relatório. Então, como você já está ali trabalhando durante a gestão, se o seu capítulo tem várias atividades, nesse relatório você vai elencar todas as atividades, não é isso, Gustavo? Botar tudo que você desenvolveu na gestão. Perfeito, meu tio. Pode avançar. Pronto, eu adoro essas perguntas assim. Ô tio, né? Que começa assim de um gênero pessoal, né? Como eu vou desenvolver uma arrecadação de fundos? Aí é tudo isso que a gente conversou. Você vai olhar cultura da sua cidade, cultura do seu capítulo, o que é fácil desenvolver, o que não é fácil. Santo Adamo, eu falo muito dele porque ele foi a minha maior referência na Ordem de Molay. Ele é peste grande mestre estadual da Bahia, peste grande tesoureiro nacional, né? Ele é diretor hoje de uma universidade, ele é diretor da Croton, do Grupo Croton, em Itabuna. Na época dele, em 1996, para frente, era muito sucesso o tal do Festival de Tortas.
Não sei se vocês já, na cidade de vocês já tiveram isso aí. Tem Já uns tive a lugares... experiência já. Aí, ó. Capítulo estadual levantou a mão para falar. Constância fez agora, esse domingo, o Festival de Tortas. Ai, E show deu de muito bola. certo. R$ 500 em uma manhãzinha na feira. Pô, e vocês ainda vendem na feira e tem as meninas, se eu não me engano, vendem na porta do supermercado, né? Aí em Conquista. É, do Rondelli, só que agora tá todo mundo vendendo no Bairro Brasil, lá na feira. Que lá vende bastante. Descobriram que ganha mais dinheiro, né? Com certeza. Ó, na Lapa, foi sucesso muitos anos. Aí, capítulo Juventude, União e Progresso tentou fazer um. Por que eu falo Juventude, União e Progresso? Porque Lapa teve 2 capítulos, teve um que fechou em 2010, e a gente ficou 5 anos sem atividade, aí minha loja maçônica abriu um capítulo novo, que está funcionando aí há quase 10 anos. Para o capítulo novo, o Festival de Tortas não funcionou. Por quê? Outra galera, outra cultura, outra cabeça. A gente fez o Festival de Torta, quase não deu lucro, velho. Deu tipo assim, um trabalho do baralho, para não xingar aqui, e deu R$ 100 de lucro. A gente veio e agora? Aí a gente viu que Guanambi e Barreiras tava fazendo o festival de açaí, tava ganhando muito dinheiro. E como é que foi isso? Adamo explicava que a mecânica dele do festival de tortas era como? Empurrava a torta doce do povo, que aqui não era na feira igual os caras iam vender, fazia um evento, botava música ao vivo, comprava ingresso, o cara comia torta à vontade e vendia o refrigerante a copo. Você vai ver como é que funciona aí. Os meninos vendem na feira, dá muito certo. Aí Adamo falava, velho, empurra a torta doce do povo. Quando o povo tiver com aquela boca ligando de açúcar, você vai vender refrigerante pra caramba. Depois você vai lá e bota uma rodada de torta salgada. Essa era a estratégia deles. Qual a estratégia do festival de açaí? O cara tem um açaí e a fruta. Você vai vender o quê? Os complementos. E aí você mata pau. Aí o capítulo novo, o Juventude Novo e Progresso, mata pau no festival de açaí. Porque lá é quente, bota numa data quente. Você vai ver essas particularidades. Ah, tio, aqui funciona rodízio de pizza. A gente contrata um pizzaiolo e faz. Eu já vi, quando eu visitei Brasília, o capítulo Mutirão Solidário, se eu não me engano, fez um festival de pastel. Olha que ideia massa. Eu cheguei lá, paguei, na época, acho que R$ 25. Eu tinha pastel à vontade a tantas horas. Pastel de queijo, pastel de pizza, pastel de não sei o quê. Como é que era? Eles compraram o pastel na mão de uma pessoa, calcularam o valor lá que supriu as necessidades e contrataram uma pessoa para fritar os pastéis na hora. O pastel sempre estava quentinho e vendia o refrigerante. Então, né, vocês vão ver, pode ser um evento inovador, pode ser um evento que faz dar certo. São ideias que vocês podem fazer. Agora, sim, rifa é bom, mas dá um time, porque a galera não aguenta mais não. Tenta ver outras ideias aí. Tipo assim, pensa na rifa como o último recurso, o último respiro do guerreiro, que você tem que fazer a parada. Ó, Gabriel Mendes. Meu capítulo fez um festival de açaí, todo mundo já conhece desde o início do ano. O pessoal pergunta se vai ter de novo. É sucesso, velho. Sucesso. O Juventude Novo e Progresso chegou a lucrar no segundo. Não me lembro se foi na gestão de Ailton ou se foi na gestão de Toinho. Não, Toinho não fez festival de açaí, não. Mas ele chegou a lucrar quase 6 contos no festival de açaí, velho. Então, assim, é muito dinheiro, pô. Gasta ali, bota que uma caixa de açaí tá 100 conto, R$ 100. Aqui, a média que eles vendem, eles gastam 8 a 10 caixas. E às vezes os tios dão as caixas de patrocínio. Então é mais dinheiro ainda. Pode avançar, meu brother. Planilha de mensalidade, se o capítulo tem, né? Envia uma planilha contendo os valores já arrecadados com as mensalidades cobradas pela organização durante o semestre. O capítulo que não cobra as taxas de mensalidades deverá enviar a declaração de não cobrança de mensalidade assinada pelo presidente do Conselho Consultivo. Facilzão, né? Este capítulo não cobra mensalidade. Pronto, assina aqui, tio. Mandou. Assina, tio, mas é assinar de verdade, viu? Leva lá para ele ver, não manda sem assinatura do tio, não. Porque tem capítulo, não estou dizendo que é a situação de todos vocês estão aqui, mas a gente escutou muito isso no conclave de líderes. Maçom reclamando que menino digitalizou a assinatura dele e mandou. Nem todo capítulo é igual ao Paulo Afonso, que tem um consultor de secretaria que coloca as assinaturas e despacha o relatório. Então, gente, nós somos líderes, nós formamos líderes, e antes de tudo, a idoneidade dos nossos trabalhos. Pensa assim, vale a pena mesmo eu ganhar um prêmio maquiando as atividades? Esse prêmio vai ser vazio, né? Nosso ritual lá já fala, né? Que nossas cerimônias não sejam fórmulas vazias. Então, que os nossos trabalhos
também não sejam feitos de qualquer forma. Eu queria dar parabéns aqui, ó, a um tesoureiro que já começou usando os nossos ensinamentos aqui de hoje, que já mandou para o irmão aqui, ó, ei, Rômulo Almeida mandou eu ser chato, então paga a mensalidade. Já recebi print aqui, viu? Então tem que ser assim, parabéns mesmo. Podemos avançar? É o AutoCAD travando, viu, galera? O cara é engenheiro. Não avançou, não? Não. Ainda avançou, não, relatório semestral, eu acho que avançou, né? É porque, Relatório- assim, Avançou, são tio. 2 trimestrais e um semestral no final, que é o balanço financeiro. Pronto. É isso aí mesmo. Pode avançar. É quase a mesma coisa aqui, a gente não tem muito que ficar. Pronto. Existem modelos de relatórios para as atividades e onde eles ficam? Tem sim, ó, se liga aí, ó. Avança, pipoca. Isso é da minha época, né, pipoca? Vocês não vão nem lembrar da TV Cruz, velho. É cringe mesmo esse cara. Na descrição do grupo de tesoureiros, porra, e tem o ali bonito de novo. Pô, agora pode voltar, porra. Na descrição do grupo de tesoureiros aí, ó, vocês vão lá, ó, modelos de relatório tesoureiros de ouro. Clica ali, vai sair no Drive, tem tudo. Isso aí. Envio de atividades, passo a passo. Todas as atividades são enviadas e corrigidas através do SysDM. Graças a Deus, o SysDM hoje é muito bom. Como essa aula vai para o YouTube, depois os caras vão querer olhar e vai falar assim, ó, o grande tesoureiro falando mal do SysDM, mas, velho, tinha época que o SysDM era bugado pra caramba. A gente pesquisava Gustavo aí saía um menino lá do Acre. Era bem assim, era doido pra cacete. Pode avançar, meu brother. Vocês vão ver. Eu vou entrar no SysDM. Quem tem o app, faz pelo celular. Quem não, vai pelo computador. Vai preencher com seus dados, bonitão. E vai lá, ó, secretaria. Campanhas. Campanhas estaduais. Tesoureiro de Ouro 2024.2, que são vocês. E atividades. Lindão, Leon. Inscrições. E tá pequenininho para mim aqui, que eu tô cego. Inscritos, né? Depois pode avançar. O modelo básico. Quem já foi mestre conselheiro entende mais ou menos como o SysDM funciona. Quem já foi escrivão. Quem não foi ainda, é muito intuitivo, mas você tem que fuçar, certo? Entre em contato com o seu mestre conselheiro regional ou seu MC. E enche o saco mesmo. Agora sim, lembrando, né, de hierarquia. Como teve um irmão ali que disse o Jamerson, né, que é o primeiro cargo dele, a gente tem um canal aberto, vocês podem entrar em contato com a gente, mas nunca manda mensagem direto para o grande tesoureiro estadual. Porque tem detalhes técnicos que, além de eu não entender, a minha função como grande conselheiro é tomar conta de outras atribuições. Então, o seu mestre conselheiro regional e o seu mestre conselheiro são as pessoas que vão cuidar de você. Na ausência de um, por exemplo, o mestre conselheiro nunca participou de um tesoureiro de ouro, não vai saber me explicar direito, mas ele vai te ligar ali ao mestre conselheiro regional, que tem por obrigação de entender como as campanhas funcionam. Vou ser o chato até com os MCR, tem que ser mesmo, pai. Pode avançar. Pronto, e aí, tem dúvida ainda? Se não tiver dúvida, pode abrir o microfone, agradecer, dar um tchau, falar um beijo para a Xuxa, que já aposentou, e aí a gente terminar a nossa brincadeira aí. Eu queria que alguém falasse algumas coisas aí, né? Para dizer que essa aula foi legal ou não. Fiquem à vontade, é o momento de vocês se expressarem, tirarem suas dúvidas e até de agradecer. Heitor, pode fazer uso da palavra. Tio, já fiz muitas perguntas, mas vou aproveitar aqui o momento e fazer outra. Aqui no capítulo a gente estava querendo, já teve, aí tirou e a gente está vendo a necessidade de trazer de volta essa questão das mensalidades no capítulo. Como que você acha que seria a melhor forma de reimplantar essa questão das mensalidades no capítulo? Eu acho que o ideal é uma conversinha, né? Vocês sentarem, conversar, explicar a finalidade, por que essa mensalidade. Por exemplo, capítulos menores, geralmente a mensalidade ela é implantada para auxílio na regularização. Como, graças a Deus, vocês não têm problema com regularização, mostrar uma contrapartida positiva, né? Galera, essa mensalidade é para o nosso corujão, para a gente fazer uma parada legal nossa. Essa mensalidade, sei lá, é para a gente reaplicar no capítulo, trocar o jogo de capa, comprar um jogo de joias, novos rituais, vocês mostrarem por que vocês precisam instaurar essa mensalidade e a contrapartida de por que vai ser positivo honrar com isso. Por exemplo, quem não tiver em dia com a mensalidade não pode sair candidato a nenhum cargo. Quem não tiver em dia com a mensalidade não pode ir para o Combode.
Já são outros exemplos de obrigação, né? Que não é só, como é que fala? A galera só querer, né? Não é só direito, tem que ter dever também. Então você tem que mostrar a natureza didática da situação. Entendi. Dá um motivo para eles pagarem a mensalidade, né? Quando Exato, realmente mostrar que é o disciplina didático. do dinheiro. Velho, a gente tem que pensar assim, ó. Tudo na ordem de Molay tem um cronograma pedagógico. Frank Sherman Land foi um gênio em fazer e atribuir um programa pedagógico. O que é isso? É você aprender com o que você está fazendo. Eu aprendo com o ritual e com as falas que eu executo. Eu aprendo com os cargos que eu faço. Isso tudo para eu virar um cidadão melhor e tal. Eu falei no Dia dos Pais agora, do Juventude União e Progresso, que a Ordem de Molay, ela é uma ordem que foi criada devido à deficiência, à ausência de alguns pais, para que os demolês fossem ótimos profissionais e pais presentes. Não deixa de ser. Né? Você vai ser um melhor cidadão, um melhor homem, um melhor profissional. Nós temos por obrigação ser exemplo onde a gente passa. Né? Então tem que ser tudo muito claro. O programa pedagógico tem que estar explícito. O Adson e Paulo falou aqui, no meu capítulo... Só um momento antes da gente dar prosseguimento. Meus irmãos, como vocês podem ver na tela, a lista de presença da capacitação ela está sendo enviada agora no chat do Google Meet. Ela vai comprovar que vocês estiveram presentes no dia de hoje e automaticamente vocês irão concluir essa atividade. Vocês receberão um certificado de forma automática no e-mail de vocês. Eu vou falar porque eu sou daqueles que acreditam que mesmo óbvio precisa ser dito. Meus irmãos, não copiem o link e mandem para os tesoureiros de suas oficialarias que não estiveram presentes aqui hoje. Porque lá marca o horário. Então, se a gente vê que um cara respondeu às 6 horas da manhã de amanhã, a gente vai penalizar ele por isso. Entendeu? Visto que a gente vai ter uma segunda chamada. Que vai ser diferente, não vai ser assim ao vivo, com vocês tendo a oportunidade de interagir, mas a gente vai dar um jeito de agregar a todos. Então não façam isso, porque vocês vão estar tendo a chance de prejudicar o irmão. E ele inocentemente, né, como eu sempre gosto de acreditar, vai estar preenchendo, achando que vai estar aliviando a situação dele e só vai estar piorando. Então eu estou enviando agora, respondam e se atentem a isso. Achou que ia fazer uma vigarice e se lascou. E se Watson, lascou, exatamente. Pode falar e depois eu respondo o Paulo aqui no chat. Pode falar, Watson. Watson, Super Choque, Static Choque aqui do Juventude, União e Progresso. Watson? Eu tinha ido pegar um copo d'água, perdão. Ah, pô, vocês iam me deixar no vácuo, filho de rapariga. Opa, vai sair na live. Bota um pi. No caso, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque no meu antigo celular, eu tinha todos os arquivos, inclusive o calendário, né, das atividades dos tesoureiros. Só que eu troquei de celular há um tempo. Aí eu não tenho mais o calendário. Eu queria saber se tinha como me mandar. Porque eu tenho os modelos, ainda tenho os modelos, só que eu não tenho o calendário de quando mandar as atividades. Pronto. Nesses slides que tiveram aqui mesmo tem, né? Mas qualquer coisa pode lançar de novo as datas, né? Gustavo. Sim, claro, posso estar mandando de novo no grupo de tesoureiros. O irmão Felipe Viana, que está aí como capítulo estadual, que também é o nosso mestre conselheiro do capítulo estadual. Ele é da Saúde, trabalha muito bem e pode também estar enviando para vocês, podem estar entrando em contato com a gente e com outros assessores. Podem ficar despreocupados, o meu número está sempre à disposição de todos vocês, do irmão Felipe também. Só se atentem a isso que o Rômulo falou anteriormente, para vocês não estarem pulando etapas da hierarquia e estarem procurando, às vezes, o topo da pirâmide, quando algo pode estar sendo resolvido ali na base com o seu mestre conselheiro regional. Geral. Estão perguntando aqui a palavra-chave para entrar no formulário. Aliás, o nome do capítulo só permite o número, aí são detalhes técnicos. Vejam aí. Paulo perguntou aqui o seguinte, no meu capítulo, o caixa é restrito à conta do mestre conselheiro, o que tira grande parcela da ocupação do meu cargo. No quesito controle de aprovação do que deve sair ou não, visto que não é solicitado a minha aprovação para transações. Como lidar com isso? Não funciona mal, mas vejo como se uma das funções principais do cargo não fosse executada. Mano, isso aí, velho, é aquele caso que a gente conversou. Às vezes os caras estão achando que o seu cargo é meramente acessório. Isso é um problema que a gente está tendo muito depois da pandemia. Tem um livrinho, né, que fala, né, tudo... Esqueci. Mas fala, é meio assim, que tudo tem o seu porquê e porquê.
Eu esqueci o tema correto do livro. E na maçonaria também tem um livro assim nessa pegada. Cada cargo foi idealizado por uma forma. Cada cargo foi idealizado para uma atividade, para uma questão de execução. Esse mestre conselheiro provavelmente não pode ser por maldade ou pode ter um perfil centralizador. E você ter um perfil centralizador numa organização como a nossa é ruim, porque você, se der alguma merda depois, a culpa vai cair toda sobre a pessoa. O ideal é que você seja descentralizador e trabalhe dinamicamente. Eu te sugiro que fale com ele, veja direitinho como é que faz, para você fazer o controle mesmo, pô. Tá na conta dele e tal, mas tem que consultar, velho. O dinheiro não é dele, ele não pode pagar e depois perguntar. Vou citar um exemplo esdrúxulo aqui. O mestre conselheiro resolve fazer uma rifa, não comunica o capítulo a rifa do que só falou que vai fazer, e vai lá, vai ser bem absurdo o exemplo que eu vou dar. Compra um iPhone 14 Pro Max, com o dinheiro do capítulo. Porra, se o capítulo tem dinheiro para comprar um iPhone Pro Max, né? Foda. 15 Pro Max aí. Aí a galera pega e fala, velho, não era para gastar esse dinheiro assim. Se ele tá tendo acesso para gastar sem a galera aprovar, tá errado. Ele também não tá entendendo direitinho a função. Você tá trabalhando menos, mas se der alguma merda, quem era o tesoureiro? Você pode falar, não, meu irmão, isso aí não é problema meu, não, ele fez tudo sozinho. Mas eu acho que também tira um pouco da sua experiência com o trabalho. Eu acho que se a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar de fato. Tem que assumir a nossa responsabilidade de fato. É o que acontece, assim, de que a gente tá vendo nos capítulos, montar a nominata, botar o irmão lá, como o Gustavo falou, esse aqui quase não vem, então pode botar como tesoureiro. Mas não é o seu caso. Você tá indo, você quer trabalhar, você tá aqui. Então ele tem que trabalhar com você. Fui feliz? Mais alguém? Mais alguém? Palavra-chave é Participação foi finanças. top mesmo. A palavra-chave pessoal é finanças, tá? Eu tinha esquecido de passar para vocês. Eu não quis interromper o Rômulo, mas podem colocar finanças escrito tanto em letra maiúscula, letra minúscula, independente, tá? Lembrando também, não passem a palavra-chave para qualquer outro membro que não esteja aqui presente. A gente vai saber, tá certo? Lembra do sigilo do grau, pai. Esse aqui é o Entendeu? historial de O tesoureiro. grande irmão sempre sabe, né? Lembra do. Pensa que esse aqui é o sublime grau de nobre tesoureiro. E aí você não pode Exatamente. passar o sigilo pro cara. A palavra passe é finanças. Pronto, é isso aí, galera. Mais alguém? Então podemos terminar. Vocês estão muito tímidos. Meus irmãos, eu queria pedir somente um favor antes da gente dar a conclusão, de eu fazer as considerações finais. Tio Romulo, muito obrigado. O senhor, uma lenda viva da Ordem Demolei, um cara sensacional aí. Tenho certeza que foi de muita importância para todos. Aproveitem a oportunidade, meus irmãos. Eu, infelizmente, não tive o privilégio do meu tesoureiro, quando eu era mais conselheiro, ter uma aula dessa, e eu vou sim chamar de aula, apesar do dinamismo. E eu, como tesoureiro, também não tive esse privilégio. Então, acredito que boa parte do caminho de vocês agora vai se abrir e vocês vão conseguir concluir a campanha com muito mais facilidade, mas o principal, ser um tesoureiro realmente de excelência e que mude a realidade do capítulo de vocês. E quando eu digo mudar a realidade, eu não quero que vocês terminem a gestão com 10 milhões em caixa e, pô, até isso. Não, eu quero que vocês terminem a gestão, mesmo que seja com um pouquinho de caixa, quero que vocês terminem e fiquem o capítulo bem organizado, bem amarradinho, com projetos bem feitos, porque eu acho que isso é o mais importante, né? A gente vai estar dando uma longevidade maior ao capítulo com trabalhos bem feitos, tá certo? Aproveitem o conhecimento que o tio Rômulo passou, fiquem à vontade para interagirem no grupo dos tesoureiros, aos que não estavam presentes no início da chamada. O tio Rômulo falou que antigamente eles não tinham, às vezes, a oportunidade de estarem sempre se comunicando. Hoje a gente conversa com qualquer tesoureiro do Brasil em tempo hábil. Olha que negócio sensacional. E foi isso que eu fiz, não quando eu era tesoureiro, mas quando eu era escrivão, mandava mensagem para todos os escrivães. Fiz vários amigos, inclusive Ailton, que tio Rômulo muito bem conhece. Eu conheço o Ailton desde quando eu era escrivão, ou seja, desde que eu tenho 13 anos eu conheço o Ailton, que a gente foi escrivão junto, e quando ele foi CC eu era mestre conselheiro. A gente estava junto no conclave também, a gente, pô, legal a gente se encontrar aqui depois de tanto tempo conversando à distância. Então aproveitem para tirarem dúvidas, fazerem novas amizades, e eu acho que aí também reside um pouco da finalidade da Ordem Demolei. Felipe, você consegue ligar a câmera também?
Rapaz, não tenho câmera no computador, mas eu consigo entrar pelo celular. Então, perfeito. Você consegue tirar uma print pelo computador também? Consigo. Meus Printzona irmãos, consigo. por gentileza... Heitor, pode fazer sua pergunta, Eu vou mas ter que meus fechar irmãos, só a apresentação. por gentileza, liguem Meu as irmão. câmeras de vocês. Vamos tirar uma foto legal pra gente compartilhar nas redes sociais, mostrar que o dia de hoje foi muito benéfico para todos nós. Vamos lá, não se acanhem não. Eu sei que vocês não têm a beleza do Meu pai aqui, irmão, mas fiquem à vontade para se soltarem um pouquinho. Pode ficar tranquilo que na foto eu digital dá pra usar um não tá dando pra Photoshop. preencher o formulário com o nome do capítulo. Fica aparecendo que tem que ser um número. É isso mesmo, é um número, porque o certificado é gerado de forma automática. Ah, sim. Então não precisa botar o nome, só o número. Não, só o número. Beleza. Calma aí, tô entrando aqui. Ô, Ô, Pedro. tio Rômulo, Camisa. Fala, tio filho. Rômulo, aproveitar aqui que já está finalizando, o senhor mais cedo falou sobre a questão de colocar a entrada em uma tabela e a despesa em outra coluna do Excel, não foi isso? Foi. Eu abri aqui a planilha que eu disse para o senhor, eu queria saber se eu posso mostrar ela aqui durante a live para o senhor ver a forma que eu fiz e ver se o senhor recomenda que continue assim ou que eu coloque da forma que o senhor explicou. Pode? Manda. Sim, senhor. Sim, senhor. Ó, eu coloquei os lucros em verde e o valor preto, e as Uhum. despesas eu coloquei em vermelho e do lado eu coloquei vermelho também. Fiz a planilha automática, que já vai fazer a soma da coluna de valores e já vai lançar aqui do lado o saldo atual do capítulo. Aí essa questão de colocar somente essa cor diferente, tanto a questão do valor quanto ao lado de lucro ou despesa, o senhor acha que já está suficiente ou o senhor ainda aconselha que faça em duas colunas? Como é que tá? No caso aqui, descrição aí, tá caixa, né? Tananã. Do lado aqui é o quê? Atrás? Tipo ali, 140,90? Ali é o valor que entrou, a data, o Certo. valor, a descrição, e aí do lado eu coloco, para ficar mais fácil de visualizar. Quando é lucro, eu coloco em verde, e despesa eu coloco em vermelho. Ah, não, o ideal aí é que você entenda e acho que ficou dinâmico, né? Se tiver de fácil entendimento, que essa planilha é para seu controle pessoal, né? A do relatório, se eu não me engano, é diferente. É diferente. Ah, perfeito, então. A Tranquilo. do relatório ela é diferente. Mas aí, mano, é a forma que você achar que fica mais visual. Geralmente, eu trabalho assim, as planilhas que eu faço. É bem simplesinha também, mais ou menos basicão. E aí, assim, eu boto toda a descrição de um lado, do outro aqui, tipo, entrada, saída. Pra galera já acompanhar de uma vez só, sabe? Mas é porque eu aprendi a trabalhar dessa forma também. Entendi. Mas aí, Bom, o seu controle pessoal ficou você não. massa, já, mas se eu conseguir observar aqui, ficou bem interessante. Meus irmãos, sabemos novidades. Nosso mestre conselheiro estadual adentrou os recintos da nossa chamada. Poderia aparecer para aparecer na foto, né? Ligar essa câmera aí, eu sei que. Porra, ganhar os louros chegando nos 45 segundos do tempo é foda. Não, cara, é o chefe, né? Tem que agradar. Rapaz, pois é, mano. Hoje a gente teve aqui a capacitação, né, com o tio Rom. Primeiramente, boa noite a todos vocês. Eu só consegui chegar aqui no final, mas vi que a capacitação foi gravada, né? E aí vai disponibilizar ela na íntegra no YouTube da Demolei Bahia. A gente vai compartilhar lá, vai subir no CISDM também. E o pessoal que não pôde fazer presente, né, vai participar da segunda chamada aí, que vai ser um procedimento que a gente vai fazer com eles. Já encerrou agora mesmo? A Foi. gente ia tirar a foto agora. Caramba, eu vou ter que me preparar, que eu cheguei da faculdade agora. Ô, Ida, mas não tem que fazer muita coisa, não. Meu irmão, não é bom nem você fazer a gente perder o tempo aqui, que não vai mudar nada, não. Já tirou a foto? Não, Não. vamos tirar ainda. Agora vou ter que esperar. Beleza. Bom, enquanto ir nesse ajeito ali, galera, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, viu? Aproveitem. No Combode perguntaram para mim bem assim, qual era a melhor ordem de Demolei, né? Se era da nossa época, igual perguntaram aqui, ou a de vocês. Véi, eu sempre falo isso, o melhor tempo é o de vocês, tá ligado? É o que vocês fazem hoje. Se perguntar para um xarope de 1980, ele vai querer dizer que a Demolei da época dele era melhor, mas não tinha Nobre Rito, não tinha SysDM, não, vai falar da Demolei Bahia antes de 2010, era Não uma tinha nem coisa. registro, né, tio? E a gente tem muita memória afetiva. Então, faça valer na época de vocês, que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, como eu fui Demolei ativo igual vocês, hoje eu estou aqui no lugar dos tios que me orientaram e ajudando vocês a orientar vocês. Amanhã são vocês que vão estar orientando as novas turmas. Então,
Obrigado por estarem aqui na noite de quarta-feira, né, podendo fazer qualquer coisa, então aqui vendo Rômulo Almeida falar. Que é um privilégio imenso. Ah, Lipe, quando Com você der o certeza. ok aí, todo mundo se prepara, faz uma posezinha interessante aí, não faz nem 3 nem 2, porque é perigoso em alguns locais. chamega, Mas, chamega pra quarta. pode chamar pra quarta, acho que pra quarta é mais tranquilo. Vamos Mas lá, vamos lá, hein? pessoal. Um, Liga a câmera não, Gustavo. Tomar um susto. 2, 3. Aê! Boa! Meus Tirei. irmãos, meu tio, muito obrigado a todos. Olha os meninos de Piauí. Esses aí já estão pela rua uma hora dessa. Ó, muito, 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 muito obrigado pela presença de todos vocês. Só uma curiosidade, a gente se manteve entre 40 e 45 pessoas assistindo aqui. Então não decaiu, mostra que o tio Romulo é um cara incrível no que ele sabe fazer, porque é mexer com esse tipo de coisa que a gente normalmente não entende. E assim, meus irmãos, só uma palavra de incentivo a vocês. Eu citei anteriormente que o primeiro relatório que eu fiz de tesouraria foi muito criticado, e com razão. E eu falei, porra, velho, isso aqui é muito difícil, acho que eu não dou para isso de forma alguma. Hoje eu trabalho numa empresa de contabilidade e mexo com isso. Então, às vezes, essas pequenas oportunidades abrem muitas portas. Aproveitem. Eu falei no meu capítulo recentemente que uma hora a gente vai estar na pele do mestre conselheiro. Ou vai ser sem um colar, ou vai ser com um colar. Mas uma hora a gente vai estar liderando uma equipe no colégio, um grupo, uma equipe de trabalho, ou uma outra atividade social. E às vezes vocês vão ter que estar cuidando das finanças do capítulo, daqui a uns anos, e as finanças da casa. Uhum. É um treinamento para a vida, né? E eu sempre falo que Deus nos testa de várias formas. E para encerrar, eu deixo aqui uma frase de um César de Roma, Marcos Aurélio, que ele falava repetidas vezes em seus escritos: errou, fracassou, recomece. Errou, fracassou, recomece. É uma forma psicológica de falar para você mesmo: não desista. Beleza, que eu errei, tá tudo errado, ok, vou tentar de novo. Mas não desistam. Watson, fecha o microfone, meu filho. Mas assim, não desistam de forma alguma. Vocês têm aí um futuro promissor na Ordem Demolei. Valeu, meus irmãos. Boa noite, o Rômulo. Valeu, galera. Valeu. Tava procurando a panela, que maldade.